Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Quero ter uma conversa tete a tete com Trump. O possível diálogo vem acompanhado de algumas ressalvas por parte do presidente do Brasil. Eleições e negócios são temas proibidos. Se meter, vão perder. Tudo em nome da soberania nacional, não é mesmo? Essa pergunta, Geise, o Lula, a gente passou por Copa do Mundo agora, né? Estamos ainda com aquele linguajar na cabeça. O Lula não está parecendo aquele jogador que faz uma falta e depois cai se contorcendo de dor para convencer o juiz que a falta foi nele? Vamos aproveitar então e chamar o VAR para ele, né? A gente precisa chamar o VAR para analisar aí a jogada, a famosa cavada de falta do presidente Lula. Exato, tem muita gente até falando em presidente cavando pênalti, né? O pênalti da soberania, né? O pênalti da intervenção. Porque se você olhar, vamos chamar o VAR, né? Como você propôs. Ora, o governo brasileiro, ele sofreu sanções e sobretaxas do governo norte-americano, e o governo norte-americano, ele apresentou suas alegações, né? Os resultados da seção 301 enumeram claramente as questões que motivaram essa sobretaxa, o chamado tarifaço, né? Tá aí, ó, o Lula jogando bola com o Chico Buarque, talvez no campo do Chico, que é o Politeama, né? Pois justamente passa perto do juiz, faz uma falta no adversário e cai rolando, se contorcendo para ver se inverte a percepção, né? Porque em relação ao Trump, é isso, o Lula fala com o Trump com a imprensa brasileira, né? Ele monta aquelas plateias controladas ou vários podcasts controlados e fica falando, Trump isso, Trump aquilo, não vai se meter aqui, aqui você não entra, aqui não vai falar grosso, né? Ele fica falando com o Trump e, na verdade, falando no palanque dele. E ele se beneficia um pouco da oposição brasileira que não responde, né? Porque, por exemplo, nessa questão inaugural dessa fase de tensões Brasil e Estados Unidos, o tarifaço, a lista de alegações está lá muito clara. O governo brasileiro, claro, ele discorda, ele diz que é injusto, etc. e tal, mas ele não coloca na mesa, né, por exemplo, as questões relativas ao processo que beneficiou a empresa Odebrecht. Isso é um ponto central no tarifaço, né? Os Estados Unidos disseram, olha aqui, esse tipo de conduta do Estado brasileiro em relação a esse crime de corrupção cometido, ao nosso ver, transforma o Brasil num parceiro pouco confiável. Ora, então esse assunto tinha que estar na mesa, mas a oposição brasileira ela fica respondendo ao Lula, ela fica pedindo ao Trump para retirar o tarifaço, para não ficar mal na foto. É assim que a oposição brasileira pensa. E o Lula vai, então, tocando o barco dele e pautando o debate. Agora, se a gente olhar direitinho esse VAR, né, a gente vai ver, por exemplo, vocês já acabaram de mencionar aqui no jornal, uma decisão bastante grave da diplomacia brasileira de recusar a concessão de visto a 2 cidadãos americanos emissários do governo Trump. Isso não é um detalhe, isso aí é o que se chamava antigamente de um incidente diplomático. Qual é a alegação? Que aí a imprensa chapa branca aqui fica repetindo. Não, eles vinham aqui espionar a eleição, ou eles vinham aqui duvidar. Ninguém disse isso. Eram emissários do governo norte-americano que vinham acompanhar uma conjuntura de sucessão presidencial. Ninguém falou que estava sob suspeita nem nada. E ainda assim, o governo Lula barrou 2 cidadãos, não quaisquer, 2 cidadãos emissários do governo. Então, isso aí, evidentemente, é um pontapé, é um chute na canela, que aí depois o governo cai se contorcendo, da mesma maneira como na indicação do embaixador Daniel Pérez, pelo governo norte-americano. Nós vimos o assessor especial Celso Amorim, na Câmara dos Deputados, fazer exatamente esse jogo, né? Se contorcer e rolar depois da canelada. Porque ele diz que é bizarro, usou essa palavra, né? É bizarro que o governo norte-americano tenha precipitado o rito, apesar da posição brasileira. Ele está invertendo as coisas. O próprio embaixador, também embaixador, Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda, e que inclusive tem adotado uma postura politicamente até bem afável ao petismo, ele disse que o Brasil errou ao retardar o aval ao embaixador escolhido pelo governo dos Estados Unidos. Isso foi dito
claramente, foi uma posição deliberada do Brasil e agora querendo inverter os sinais. E Geise, é lamentável porque isso não ganha ressonância, né? A oposição brasileira, ela está lá, tudo bem, às vezes ela entra no assunto, mas por algum motivo tem uma tecla sápia e não ecoa, né? O que essa oposição brasileira, seja qual for o candidato, enfim, o postulante, as coisas não, por algum motivo não têm ressonância. Talvez porque estejam brigando para a velha direita com a nova direita, com a direita do B, para decidir quem é a direita pura, toda essa abstração lamentável, né? Então, a oposição, diante, por exemplo, né, dessa questão do Celso Amorim na Câmara dos Deputados, ora, isso era para ser confrontado de uma maneira democrática, madura e incisiva. Dizer assim, não, os papéis, os sinais estão invertidos aí. O governo brasileiro está cavando essa falta com os Estados Unidos. Aliás, desde a campanha eleitoral, quando o Lula disse que o Trump seria uma nova cara do nazismo, né? Então é isso, a gente está num período aí muito próximo das eleições, com esse mal-estar gigantesco, que aqui dentro né, as pessoas, a imprensa, enfim, a oposição, quem tem que falar está meio confuso aí, está meio abafado, né? Não se ouve direito. E a gente pergunta, né? Quer dizer, a pergunta que tem que ser feita, e legitimamente, não por candidato, até pela própria imprensa, é o seguinte: então qual é o padrão eleitoral brasileiro, né, do governo brasileiro? Qual é o padrão que ele quer tanto proteger e acha que está tão ameaçado? É o da Venezuela, como acabou de ser citado aqui pelo Ivan Kleber? Porque na Venezuela aconteceu, aí está o Nicolás Maduro. Nesse encontro, por exemplo, muito recente, no Brasil, o presidente Lula disse que a Venezuela, ele já tinha dito que a Venezuela era um excesso de democracia e que o Maduro precisava melhorar a sua narrativa. Bom, a narrativa do Maduro é uma câmara de tortura no centro de Caracas, são centenas de presos políticos. O presidente não será contrastado com essa realidade? Ele precisa pelo menos negar, dizer assim, não, é tudo mentira. Aquelas famílias lá esperando os presos políticos, é tudo um sonho, um pesadelo. Então, qual é o modelo eleitoral que o Brasil quer tanto proteger, o governo brasileiro? É o da Venezuela, que, segundo a Organização dos Estados Americanos, foi uma eleição fraudada, e o governo brasileiro jamais, categoricamente, afirmou uma eleição fraudada que o Brasil não reconhece. Não, ele ficou ali em cima do muro, passando pano para esse regime que é ditatorial. Ou será que é o padrão da Colômbia? O padrão da Colômbia é aquele que o aliado do Lula, que é o Gustavo Petro, esperneou, não aceita, chama o povo para as ruas, né, diz que a eleição não é legítima. Ou será, né, para concluir, que é o padrão nicaragüense? Pode ser que seja o padrão nicaragüense. Daniel Ortega afirmou que não vai mais fazer eleições, né? Então o eleitor está livre desse trabalho, né, entre muitas aspas, está livre desse trabalho de ter que escolher candidato e ir às urnas, porque o presidente eterno disse que não vai mais fazer eleições. Outra questão, mas vem cá, o Brasil tão preocupado com a integridade eleitoral brasileira, o que ele acha de um aliado, né, fazendo esse tipo de afirmação? Por algum motivo que eu não sei, esse tipo de constrangimento não chega e não desgasta o presidente candidato à reeleição. Fiuza, antes de você ir, nós temos nosso teaser aqui do Outra Coisa. Inflação do IBGE cai, mas sensação de preços altos continua. A vida tá cara, mas isso é coisa da sua cabeça, dizem especialistas. O governo brasileiro continua cavando o pênalti da intervenção estadunidense. Cuidado com o que você deseja, diz leitor. Anitta avisa para não votar no candidato dela. Agora vai, Brasa. Amanhã a gente se vê às 20h. Tá aí, baita convite então para nossa audiência. Outra Coisa, amanhã a partir das 20h com Guilherme Fiuza. É só uma sensação, Fiuza, tudo é só uma sensação. Talvez seja só uma sensação, que a nossa liberdade de expressão tá indo pro ralo. Fiuza, obrigada pela presença, bom Outra Coisa, até semana que vem. Obrigado, Geise, um fim de semana com ótimas sensações para todos. Tchau.